Agradeço a Deus por mais este momento, a qual o Senhor nos concedeu de estar mais uma vez aqui, junto com nossos irmãos. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para cada um de nós nessa noite. Mas o Senhor também não fala só na palavra. Os louvores que vai ser entoado em prol ao nome do Senhor Jesus, Ele fala conosco também. Amém? A igreja fica atento a todas as palavras, a qual será dita nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a vossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9. A missionária irmã Márcia falou que Jesus não vem olhar para essa veste a qual nós estamos vestidos aqui, né? Deus é bom. Capítulo 9 de Marcos, amém? A igreja já achou? E disse assim a palavra do Senhor: dizia-lhe também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que veja chegado o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e os levou só, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo branca como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderiam branquear. E apareceram-lhe Elias e Moisés e falaram com Jesus. E Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estava assombrado. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram senão Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhe que a ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros: que seria aquilo ressuscitar dos mortos? Interrogando-no, dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo, ele disse-lhe: em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará, e como está escrito do Filho do Homem, que ele deve padecer muito em ser aviltado. E digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele estava escrito.
Que palavra maravilhosa. Palavra abençoada. No versículo 6 diz: pois não sabia o que dizia, porque estava assombrado. O que nós estamos vivendo hoje, isso se torna um assombro sobre as nossas vidas. Porque nós vamos ver muitas coisas ainda. E muitas coisas vão nos assombrar, vão nos assustar. Mas eu quero dizer para os irmãos que no capítulo 8 e no versículo 34, chamando assim a multidão, os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que puder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse salvará. Pois que aproveitando o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Irmãos, não importa o problema que nós vamos enfrentar, porque o nosso objetivo não é de ficar aqui nessa terra. O nosso objetivo é de alcançar o reino do céu e um dia que nós possamos estar juntos em nome de Jesus, junto com o nosso Jesus Cristo. Certo que vai vir muitas batalhas, muitas barreiras, muitas das afrontas nós vamos enfrentar. Mas o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é isso, é batalha, é guerra. Porque enquanto nós estivermos lutando em prol do nome dele, nós sabemos que nós vamos para um caminho certo. Não importa o que nós vamos perder, o que importa é que nós vamos ganhar a nossa salvação. Amém? Coloca a mão no seu coração. Eu quero dizer para você nessa noite que não importa o que você está passando, a dificuldade, a prova. O importante é que Deus nos deu mais uma oportunidade de estar aqui nesta casa de oração, a qual muitas já têm fechado. Mas prove Deus que essa porta ainda está se mantendo aberta, através da presença do Espírito Santo, através da palavra a qual está sendo mencionada todos os cultos a qual nós temos participado, a qual nós temos reunido aqui nessa casa. Eu creio no milagre, eu creio na providência de Deus para cada vida que está aqui nessa noite. Quem sabe você está dizendo que não é fácil, que não está difícil, mas eu te digo uma coisa para ti: à noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Porque hoje não nos pertence, e nem amanhã. Todas as coisas pertencem a Deus, e Ele sabe todas as coisas. Eu creio em Deus e eu creio na vitória de cada irmão. Irmãos, coloca a tua fé em ação. Não deposita a tua força nos teus braços, mas deposita a tua fé no nome de Jesus Cristo, que Ele sim pode resolver o que tu estás precisando. Ele pode entrar com providência naquilo que tu almeja. Mas creia, não só da boca para fora, mas de todo o teu corpo, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Deposita a tua fé no nosso Deus, a qual nós saímos da nossa casa para vir para essa casa de oração. Nós não vamos sair da nossa casa em vão. Nós viemos para cá para adorar e agradecer por tudo quanto Ele já tem feito. E eu creio que Ele vai fazer muito mais do que Ele já tem feito na minha e na tua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer, Espírito Santo. Eu quero te agradecer, nosso Deus, por ter nos dado esta rica oportunidade
a qual muitos não tiveram, Senhor, a qual muitos não tiveram a oportunidade de estar nesta casa, nesta noite, buscando a Tua presença. Muitos, Pai querido, Pai amado, nesta noite anterior, deitaram, mas não tiveram como se levantar, não tiveram como respirar. Senhor, muitos perderam a sua vida desta noite para hoje. Senhor, em nome de Jesus, porventura, Pai, se tiver alguém, Senhor, nesta noite aqui, Senhor, precisando de um milagre, de uma resposta de Deus, Pai querido, Pai amado, eu peço a Ti, e clamo ao Teu nome nesta noite, Senhor, Pai, que toda barreira, que todo impedimento, Senhor, que toda investida de Satanás sobre nossos irmãos, sobre os Teus filhos, sobre o Teu servo, sobre esta casa de oração, Pai, não prevaleça, mas que venha cair por terra, em nome de Jesus Cristo, porque o Teu sangue há poder. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, fica conosco no decorrer deste culto, Pai. Eu te peço, e que nós possamos ir para a nossa casa, Senhor, querido, crendo que o nosso milagre nós estamos depositando nas Tuas mãos, Pai. É nesta noite que eu te peço e te agradeço, Pai, por todos os irmãos que se fazem presentes. Pai querido, Pai amado, se ventura alguém não pôde estar aqui conosco, Pai, o Senhor sabe todas as coisas, e eu entrego a cada um deles nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Podeis tomar assento, convidar o grupo que estamos no altar para estar louvando ao Senhor, amém? Aleluia, Jesus. Irmãos, o grupo Chamas no Altar cumprimenta a igreja. A paz do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Você quer ver acontecer o milagre aqui neste lugar, o segredo para Deus responder. Juntos nós devemos adorar. O segredo para descer unção é Deus ver em nós a união, em uma só voz glorificar. Com você eu quero concordar. Eu dependo de você, irmão. Juntos nós dependemos de Deus. Vamos levantar as nossas mãos, que do alto vai descer unção. Dependemos de Deus. Eu dependo dele, você depende dele. A unção é dele, é só glorificar. O louvor é dele, a honra é pra ele. Agora é só dele, ninguém pode roubar. Deus é poderoso, ele é Deus forte. É Deus milagroso, já venceu a morte. Quando ordena a bênção, quando
Quando você fica triste, desespero insiste em te abater. Angústia invade o seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. Aleluia! E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Para estar fazendo a parte dos dízimos das ofertas nesta noite, amém? Glória a Deus. Salve a amada igreja com a doce paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Gostaria de ler com os irmãos Malaquias 13:10, bem conhecido. Glória a Deus. Aleluia.
o último livro do Antigo Testamento, antes de Mateus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Aleluia. Uma palavra bem edificante, bem simples de entender, né? Trazei todo o dízimo e ofertas para a casa do tesouro, para que haja mantimento. Glória a Deus. O pastor ressaltou hoje de manhã no nosso culto de ceia, agradecendo aos irmãos que têm contribuído para essa obra e que não têm deixado faltar o mantimento nela. Pela misericórdia do Senhor, ela está aberta hoje e nós podemos estar aqui. Mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de nós estar adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Mas isso só acontece por causa dos irmãos, da contribuição de cada um. Por causa do dízimo e das ofertas dos irmãos, que hoje nós estamos aqui, que nós temos esse lugar para nós adorar e exaltar o nome dele. E a palavra do Senhor era bem clara, que todo aquele que semeia na casa de Deus está semeando para a sua própria vida, para o seu próprio bem. A palavra diz isso. Se eu não derramar sobre vós uma bênção grande, que nada vai lhe faltar. E por causa disso, ele ainda vai repreender o devorador. Amém? Semeie na casa do Senhor Jesus. A palavra diz assim: semeie na minha casa. Faz para mim primeiro, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É assim a palavra do Senhor. Não se preocupe com o dia de amanhã. Faça o seu melhor para Jesus hoje. Oferte na casa do Senhor essa noite, de coração. Que seja muito, que seja pouco, mas que seja de coração. Porque Deus ama o que dá com alegria. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então tá. Eu vou estar passando a salva. E aqueles que sentindo o coração de semear na casa do Senhor, fiquem à vontade. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Uma salva de palmas que louva e adora o nome do Senhor. Vai doer, mas um coração temente precisa aprender. Essa prova que tem vai te fortalecer. No momento eu sei que bate uma indagação. Será que é coisa da minha mente, do meu coração? Mas é Deus que sabe tudo que te acontece. E quando Ele promete, não precisa duvidar. Se falou, está falado, ordenado e decretado. Então pra que ficar calado? É somente adorar. Enquanto você adora, Ele move o céu. Enquanto você adora, mostra que é seu Deus. Enquanto você adora, Ele vai agir. Enquanto você adora, as portas vão
mas é Deus que sabe tudo que te acontece. E quando Ele promete, não precisa duvidar. Se falou, está falado, ordenado e decretado. Então pra que ficar calado? É somente adorar. Enquanto você adora, Ele move o céu. Enquanto você adora, mostra que é seu Deus. Enquanto você adora, Ele vai agir. Enquanto você adora, porta contra abrir. Enquanto você adora, muda a situação. Enquanto você adora, vem a solução. Enquanto você adora, Ele muda a tua história. E se o dia da tua vitória ainda não chegou, esqueça as lutas que passou e continue a adorar. Enquanto você adora, Ele move o céu. Enquanto você adora, mostra que é seu Deus. Enquanto você adora, Ele vai agir. Enquanto você adora, porta contra abrir. Enquanto você adora, muda a situação. Enquanto você adora, vem a solução. Enquanto você adora, Ele muda a tua história. Enquanto você adora, Ele move o céu. Enquanto você adora, mostra que é seu Deus. Enquanto você adora, Ele vai agir. Enquanto você adora, as portas vão se abrir. Enquanto você adora, muda a situação. Enquanto você adora, vem a solução. Enquanto você adora, Ele muda a tua história. Enquanto você adora, Ele muda a Somos gratos, Senhor, por esta oportunidade, Senhor. Somos gratos, Jesus, por este grupo de louvor, pela tua igreja. Amém, irmãos? Enquanto você adora, Ele move os céus. E estamos felizes também aqui nesta noite com a vida da irmã Mercedes, amém? Estamos felizes pela vida de cada um que veio aqui nesta noite para louvar e adorar o Senhor. Deus tem uma palavra como Deus do início. Deus, da palavra introdutória, o Senhor falou conosco neste lugar e eu creio que neste momento vai falar mais ainda aos nossos corações, amém? Quero convidar você a se pôr de pé, você que pode, para nós orarmos ao Senhor. Somos gratos até aqui. Vamos ouvir a palavra que será ministrada pela vida do pastor Júnior nesta noite. Somos gratos ao Senhor, amém? Mas eu fico às vezes pensando quando a gente adora. Mas é muito fácil adorarmos com tudo bem, com tudo farto, com tudo maravilhoso. Mas quando estamos caminhando numa direção que tudo está contrário, que tudo parece difícil, que a situação parece impossível, será que nós vamos adorar ao Senhor ou nós vamos murmurar? Adorar ao Senhor em todas as situações não é fácil, mas o Senhor é que nos ajuda. O Espírito Santo é que nos ensina todos os dias, amém? Sou grata ao Senhor Jesus pela minha vida, sou grata ao Senhor Jesus pela tua vida, sou grata ao Senhor Jesus pela minha família, sou grata ao Senhor Jesus pela tua família, e sou grata ao Senhor Jesus por todos aqueles que ainda não estão aqui neste lugar. Mas creio que através das nossas vidas, representando a cada um, entregando diante do Senhor os lares, as famílias, os matrimônios, o Senhor, Ele vai agir, amém? Vamos adorando ao Senhor por aqueles que ainda não estão aqui, mas que o Senhor está agindo, amém? Porque sabemos que os matrimônios, o inimigo tem grande fúria, as famílias, então tem havido muitas adversidades, muitas contendas entre os lares, entre famílias. Mas nesta noite eu quero convidar você para nós colocarmos diante do Senhor neste momento de oração as famílias, amém?
Meu Deus maravilhoso, eu quero te louvar, te adorar e agradecer o teu santo nome por esta grandiosa oportunidade que o Senhor nos concede aqui nesta noite. Senhor, eu coloco diante de Ti, Senhor, neste momento de oração, a cada família, Senhor, que está, Senhor, vivendo talvez momentos difíceis, momentos de adversidades, ó Pai. Que essas famílias, ó Pai, possam ser tocadas pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra, Senhor. Que cada um aqui está, Senhor, nesta noite representando o lar, a família, mas também como servos e servas do Senhor, crianças, jovens, que cada um possa servir de canal de bênção, canal de honra, Senhor, ministrando a Tua palavra aos corações, ministrando a Tua palavra, Senhor, sobre as famílias, em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero te louvar e te adorar, Senhor, por aqui estar nesta noite, pela Tua palavra que será ministrada, Senhor, pela vida do pastor João. Não quero colocar ele diante de Ti, porque ele está a todo momento diante de Ti, Senhor. Porque só o Senhor contempla o coração, a mente do Teu servo. Porque o Senhor tem visto, ó Pai, o quanto Ele tem Te buscado, Te adorado e Te exaltado, Pai. Que o Senhor possa alcançar, ó Deus, a sua vida nesta noite, que Ele possa entregar para nossas vidas, para os nossos corações, aquilo que o Senhor colocou sobre a sua vida através da Tua palavra, Senhor, que é um alimento maravilhoso que nós vamos receber nesta noite, neste primeiro dia da semana, Senhor, neste domingo, Senhor. Que nós possamos nos alimentar, Pai, que nossos ouvidos espirituais possam estar atentos, que os nossos olhos espirituais possam estar atentos, Pai, para ouvir e entender, aprender e compreender para que e para aquilo que o Senhor nos trouxe nesta noite, para que nós possamos, Senhor Jesus, vencer, ó Pai, e sermos igreja na segunda-feira, sermos igreja na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, sermos igreja no nosso lar, na nossa família, sermos igreja na comunidade, sermos igreja na escola, sermos igreja no trabalho, sermos igreja por onde nós passarmos, Senhor, porque não mais vivo eu, mas sim Cristo vive em mim, e que nós possamos ser, ó Pai, um testemunho vivo, nós possamos andar, ó Pai, como um livro aberto, ó Pai, que todos possam olhar, ler e entender e compreender. O Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de milagre, o Deus de promessa, o Deus que fala e cumpre, o Deus que tem, ó Deus, a salvação eterna para esta humanidade. Eu te louvo e te agradeço, Jesus, por tudo. Continua conosco, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Aplauda o Senhor, aplauda, porque Ele merece. Amém? Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Você está feliz com Jesus? Amém? Aleluia, que bom. Você que tem a sua Bíblia, toma na sua mão, por gentileza. Você tem no celular, no seu smartphone, abre comigo, por gentileza, carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5 e versículo 8. Capítulo 5 e versículo 8. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre família, sobre casamento, né? Com princípios da palavra do Senhor. Alguns princípios da palavra de Deus, aquilo que a palavra nos ensina, nos mostra. Fazermos breves aplicações aqui, porque é um assunto extenso, mas é muito importante para nós. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, amém? Já todos os irmãos se encontrarem para nós fazer essa leitura junto deste versículo, onde Paulo aqui traz alguns conselhos para Timóteo, seu discípulo. Timóteo, que era um bispo da igreja de Éfeso, e Paulo então traz alguns assuntos pertinentes à liderança que ele tinha, acerca de coisas que ele haveria de tratar, de assuntos que precisaria ser tratado. E não é diferente para nós hoje aqui. Eu quero tomar por base 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, amém? Todos encontraram? Que diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente
dos de sua própria família. Negou a fé e é pior que um descrente. Amém? Pode sentar, queridos. É muito interessante porque quando nós lemos esse texto de Paulo, apenas esse versículo que nós lemos, acerca deste assunto que é muito amplo, que é falar, né, sobre família, que é falar sobre casamento, que é falar, né, sobre a nossa fé dentro disso. Paulo ele vai dizer aqui, se alguém cuida, ou melhor, se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé. E é pior do que o descrente. Algumas traduções é pior do que o incrédulo, que é a mesma coisa. Se eu imagino que estou fazendo a obra do Senhor, mas a minha casa, o meu lar está fracassado, eu sou pior do que o incrédulo. É isso que Paulo está falando. Eu já tive experiências de ter intimidade com muitas pessoas no caminho da fé, homens e mulheres até bem intencionados. Só que quando se tratava da sua família, da sua casa, não era aquilo que era pregado, aquilo que era transmitido. E a nossa vida espiritual, ela não começa aqui dentro da igreja, ela começa dentro da nossa casa, com a nossa família, lá dentro. Como nós agimos no meio da nossa casa. Porque, como eu sempre digo, aqui é fácil, nós vimos aqui, ficarmos 1h30 louvando, adorando o Senhor, cumprimentando a todos. Mas quando nós saímos daqui, vamos para a nossa casa, aí começam os desafios. Aí começa o momento de realmente nós mostrar que tivemos um encontro com Cristo, entendemos a sua vontade, e ali estamos declarando a vontade do Senhor através das nossas atitudes, através da nossa maneira de agir, da nossa maneira de ser. Só que o problema hoje, nós temos visto que muitos casamentos têm se acabado, e infelizmente no meio da igreja. No meio da igreja, muitos casamentos têm se desfeito. Por quê? Porque muitas vezes esse assunto é pouco tratado. Esse assunto muitas vezes é pouco falado. Porque muitas vezes nós queremos ouvir ensinamentos que vai falar sobre vitória. E achamos que falar sobre família não é falar sobre vitória. Falar sobre família é a maior vitória que tem. Porque é um dos principais assuntos da Bíblia Sagrada. E eu quero ler com os irmãos 1 Coríntios, capítulo 7, onde Paulo vai tratar alguns pontos aqui também, a igreja de Corinto, alguns assuntos que eu quero estar aqui compartilhando com os irmãos e adentrando mais profundo no que nós vamos falar. 1 Coríntios, capítulo 7, você quiser marcar, anotar, muito bom, e depois dar uma estudada mais, eu vou abrir algumas janelas aqui e vão ficar abertas, porque eu não vou conseguir tratar de tudo, porque é muito amplo o assunto, mas eu vou dar algumas bases e trazer algumas aplicações. 1 Coríntios 7 diz assim: quanto ao assunto sobre quais vocês escreveram, é bom, aí Paulo está respondendo, escreveram para ele perguntando, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas no marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento,
e durante certo tempo para se dedicar à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isto como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo e outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas: é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe de seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros eu mesmo digo isto, não o Senhor: se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Se a mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Até aí. Olha só o que Paulo começa tratando aqui sobre, o casamento, a intimidade, dizendo que a mulher não é dono do seu próprio corpo, nem o marido dono do seu próprio corpo. Ou o que Paulo está querendo dizer aqui? Olha que o assunto que ele está querendo dizer é que se eu quiser me consagrar ao Senhor, ou minha esposa, nós temos que entrar em acordo. Eu não posso chegar e dizer para minha esposa: olha, eu vou ficar 20 dias em jejum e oração. Não toque em mim, não deixa o capeta te usar. Eu vou estar pecando. Ou se minha esposa fizer isso para mim, dizer: meu marido, eu vou jejuar 30 dias. Não vou comer, só vou beber água, não toque em mim, não vou nem escovar os dentes. Meu Deus do céu. Não vai dar nem para conversar. Então, quando nós olhamos, nós vamos ver que é engraçado, mas isso existe. Quando nós olhamos para o conselho de Paulo, Paulo vai dizer assim: olha, mulher, olha, homem, você não pode fazer isso. Quando você se uniu com a sua esposa, vocês se tornaram uma só carne. Vocês não podem se opor um ao outro. Por que muitos casamentos terminam? Porque muitas vezes não há intimidade. Muitas vezes aceitou Jesus e parece que agora, porque aceitou Jesus, não tem mais intimidade com a mulher e nem a mulher com o marido. Muito pouco. E isso é perigoso. Porque, queridos, Paulo é bem claro: não seja por muito tempo que se aparte, mas por pouco tempo, para que o inimigo, para que Satanás não tente a pessoa e venha derrubá-la na tentação. Por que tem muitos homens hoje na pornografia, muitas vezes? Porque muitas vezes a mulher não serve o marido, e o marido fica tão desesperado que vai para a pornografia. Isso não é desculpa, mas acontece. Muitos homens não têm, daí ficam: a minha mulher nunca teve. Já houve casos de homens reclamar que
A mulher, né, não se veste de uma forma para atrair o homem em casa, é claro. Tem mulher que atrai mais o homem no Facebook, faz beicinho, bota aquele decote, né? Mas para o marido não mostra nada. Aí é perigoso. Né? Às vezes na rede social você vê muito mais isso do que... Às vezes vai ver na intimidade, não há intimidade com o marido. Isso é perigoso, irmãos. Porque o inimigo ele não brinca para destruir a família. E às vezes as pessoas dizem, que é isso, pastor? Isso é carnalidade. Não, isso faz parte de um casamento. Isso foi instituído por Deus. Se Paulo aqui está tratando isso, porque ele sabe do perigo que é de o homem e a mulher ficar muito tempo afastados um do outro. Há casos, é claro, às vezes enfermidades, há uma necessidade de cuidar da pessoa porque está enferma. Claro, existe esse problema. Mas quando a pessoa se aparta da outra, por pretextos de dizer que está se santificando a Deus, Deus não se agrada disso. Então o casamento é algo muito, muito sério, a intimidade é algo muito sério. Tem marido que é muito bruto. Tem marido que não fala uma palavra de elogio para a esposa. Trata a esposa que é que nem um cavalo. Depois quer que a esposa seja, né, alguém que atraia ele. Porque o homem é atraído, você sabe disso, pelos olhos. Né? O homem vê a esposa, né, atrai ele. Em casa, assim, dependendo, o homem vê a esposa, aquilo mexe com ele. Agora a mulher é a palavra que o homem fala. A mulher é aquilo que o homem diz. A mulher já gosta de um homem que seja mais romântico muitas vezes. O homem não diz, nunca mais diz para a mulher que ama ela. Nunca elogia nada. Só diz para ela, tu tá ficando gorda. Tu tá cheio de ruga. Aí, como é que... Né? A mulher vai ficando... Então isso acontece com a gente. E isso a gente tem que cuidar, irmãos, porque é real esse tipo de coisa. E precisa ser tratado nas nossas vidas. E a Bíblia, ela nos aconselha nisso. Paulo fala que nós precisamos, se nós se separarmos, com consentimento um do outro. Mas é interessante que Paulo diz, olha, melhor fora que nem casasse. Se você pudesse ser como eu, Paulo não casou, se você pudesse ser como eu, nem case. Melhor que fique sozinho então. Para os jovens aí, ó, se você puder, fique sozinho. Quem não é casado. Eu estou olhando, tem 4, né? Estou olhando, oh Jesus. Vamos ver. Então nós olhamos e nós vemos que Paulo ele dá esse conselho para as viúvas também. Mas ele diz assim, ó, viúvas, também vocês dois conselhos. Não casem mais, fique sozinha. Mas ele diz, se vocês ficam ardendo em desejos, então é melhor casar. Porque tem gente que fica ardendo em desejo, não consegue ficar sozinha. E a pessoa tem que se conhecer, né, irmãos? Se você não consegue, se a pessoa que está sozinha não consegue ficar sozinha, ela precisa casar. Do que está na pornografia, do que está uma noite dormindo com um, outra noite com outra. Isso é errado. Isso é antibíblico. Mas hoje estão vivendo normal. Eu encontrei pessoas que hoje os pais têm os filhos e o namorado posa na casa da filha e dorme junto. A filha da mesma forma, como se fosse uma coisa normal. Tem relações, não deu certo, não tem problema. Nós experimentamos, deu tudo ok. Nós usamos preservativo, está tudo ok. Isso é antibíblico. A relação sexual, a Bíblia fala que deve acontecer num casamento. Deve acontecer quando houver o casamento, a união entre o homem e a mulher. Porque é uma aliança de sangue. Toda aliança de sangue, irmãos, abre um portal no mundo espiritual. O macumbeiro, ele sacrifica uma galinha na encruzilhada, no cemitério, derrama sangue, para abrir um portal para os orixás, para os demônios. Quando o homem e a mulher casam, e eles têm o ato sexual, é um pacto, é uma aliança de sangue. E ali abre um portal no mundo espiritual, Deus abençoa aquele casamento. Agora, quando há
relações antes do casamento, fora do casamento, isso gera maldição, abre um portal no mundo espiritual. Começa a agir um demônio de prostituição. E o mesmo demônio que coloca o fogo, daqui a pouco ele coloca a frieza. Ele coloca o fogo para ter aquele momento de relação, depois ele coloca a frieza, para que se apague, para que não dê certo. E os dias que nós estamos vivendo, irmãos, são dias que nós temos que tratar muito esse assunto também. Porque nós vamos ver que muitos lares, muitos casamentos têm se acabado. O homem, hoje, muitas vezes, não elogia mais a mulher muitas vezes não atrai o marido. Não há uma intimidade mais como marido e mulher. Hoje os jovens, muitas vezes, estão tendo relações como se fosse algo normal. E a Bíblia é totalmente contra isso. Não mudou, isso continua igual. Deus não mudou nisso. E às vezes a gente se preocupa com tantas coisas, e aquilo que é fundamento bíblico nós deixamos de lado, e não pode ser deixado de lado. Então, quando nós olhamos aqui, Paulo ele vai dizer: olha, se você se separar, se separe, não por muito tempo. Olha o versículo 5, diz assim no versículo 5, capítulo 7, versículo 5. Não se recuse um ao outro, exceto por mútuo contínuo e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Ou seja, Paulo está dizendo: o inimigo vai tentar. Vai tentar para derrubar. E nós temos visto o resultado hoje de muitos casamentos se acabando. Mas quando nós olhamos, Paulo continua dizendo aqui, versículo 10 assim, aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe de seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Então Paulo está dizendo assim: olha, o mandamento do Senhor é que não haja divórcio, não haja separação. Agora nós vamos entrar nisso aqui um pouco também. Não haja divórcio, não haja separação. Antigamente, presbítero Antônio, não sei se vai lembrar, para um divórcio era muito difícil, levava tempo para haver um divórcio. Tinha que se encaminhar a documentação e era o tempo que levava. Às vezes 6 meses, até mais. Hoje, o divórcio é muito rápido. Se o homem não puder ir lá assinar, nem a mulher, o próprio juiz assina. Muito rápido. É ou não é? Porque os valores estão se invertendo. Os valores estão sendo invertidos hoje. Hoje se separa muito rápido e casa de novo. E daqui a pouco se separa e casa de novo. E daqui a pouco se separa e casa de novo. Nós estamos vivendo até um período atrás, uns 2 anos atrás, aquele momento da ideologia de gênero, aonde uma criança com 12 anos, se ela dissesse, sendo menino, e dissesse eu sou menina, e alguém levasse ela perante a justiça, ela poderia até trocar o nome. Estava caminhando isso, essa ideologia de gênero. Os valores sendo invertidos. E pior que muitas vezes isso acontece no meio da igreja. Ou tem acontecido muito no meio da igreja. E é uma coisa que não deveria acontecer no nosso meio. Por que tem acontecido? Porque nós temos muitas vezes passado por cima disso. E não temos parado para meditar no que Paulo fala, no que Cristo fala, no que os discípulos trouxeram, o que o Evangelho nos ensina. Porque às vezes a gente pensa, não pastor, mas eu sirvo a Jesus, eu oro a Ele, está tudo certo. Não. Nós temos que entender o que a Bíblia nos ensina. Quais os princípios que nós temos que entender. O jovem, aquele que não é casado, aquele que é viúvo, aquele que quer casar. Saber como se comportar, como agir, como fazer. O que a Bíblia diz sobre isso?
Porque muitas vezes você vai dizer para um jovem, dizer para ele, olha, você não pode ter relação sexual antes do casamento. Não, tu é quadrado, tu é velho, tu não sabe o que é isso. Fica até bravo. Mas por quê? Porque a sociedade hoje apresenta isso como algo normal. Como algo natural. Hoje, quando se fala que uma jovem é virgem, eles até acham loucura. Aquela jovem é virgem, meu Deus, pai, como isso? Que coisa louca! Quando antigamente era o certo, hoje é algo fora do normal. É a mesma coisa quando alguém encontra uma carteira de dinheiro e devolve para o dono com o dinheiro tudo dentro. Sai até nas notícias. Catador de papel, de latinha, achou uma mala, uma carteira cheia de dinheiro, deu para o dono, saiu na reportagem. Devolveu para o dono. Por quê? Porque isso é algo raro, mas biblicamente não é para ser algo raro, é para ser natural do ser humano. O que não é seu, não pega para si, devolve. Mas às vezes isso tem sido deixado de lado. Tem sido colocado de lado isso. Isso é um problema, uma preocupação que nós temos que ter. Como nossos filhos estão agindo, como nós estamos agindo no meio das pessoas da nossa casa, da nossa esposa, com os nossos vizinhos, como eles nos veem? Na rede social, quando nós estamos lá, como as pessoas nos conhecem? Porque tem muita gente hoje, muitas vezes, é casado, mas está na rede social tendo conversinha com outra mulher, ou a mulher com outro homem. Isso é perigoso também. Dependendo do tipo de conversa, é muito perigoso. Tem que ter um certo cuidado. Porque muitos casamentos também têm se acabado por causa disso. Temos que ser vigilantes, irmãos. E aí Paulo vai dizer aqui também, que se a mulher é crente no Senhor e o marido não é, e o marido se dispõe a viver com ela, não deixe ele, porque ele está sendo santificado através da mulher. Da mesma forma o homem, se a mulher não é crente, é descrente, mas consente em viver com ele, não a deixe. Por causa disso, até os filhos são santificados, Paulo está dizendo. Não se separe, mas se isso acontecer, Paulo ainda ele fala muito claro aqui, versículo 14, 13 em diante, diz assim: se uma mulher tem marido descrente e ele dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia o descrente separar-se, se o descrente se separar-se, que ele se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe, você salvará o seu marido? Ou você, marido, como você salvará a sua mulher? O que Paulo está dizendo? Se a pessoa abandonar, ela dizer, eu não quero Jesus, eu não quero viver mais com você e te abandonar, Paulo diz, então não fique debaixo desse jugo. Deixa que vá. Você está livre, não fique debaixo do jugo desses. Deixa que vá. Se a pessoa é descrente, se a pessoa não conhece Jesus, Deus alcançou o homem e ele fica anos e anos lutando e a mulher não quer. Eu tive um amigo meu, um pastor, que ele, na época que eu conheci ele tinha voltado para Jesus, ele estava afastado. E ele casou de novo, ele estava divorciado, casou de novo, né? Ele estava no mundão aí, sem Cristo. E quando ele começou a vir para Jesus, a esposa dele chegou um dia e disse para ele assim: olha, você escolhe. Ou a igreja, Jesus, ou eu. Você escolhe. E ele disse assim: eu escolho Jesus, porque ele pode salvar tanto a mim como a você. Eu te amo, mas eu não vou deixar de estar na igreja e de servir a Jesus, de estar com Cristo Jesus.
E passou o tempo, ela começou, eu ia para a montanha, para o monte orar com ele, e ela ia para os bailes dançar, ia para as festas. Tinha dia que eu estava indo com ele para a oração, a esposa estava saindo. E ele chorava, gemia, pedindo para o seu casamento. Mas a esposa não quis mais. Até o momento de arrumar outro homem, engravidar e eles se divorciaram. Mas ele ficou livre. Porque não foi ele, foi ela. Da mesma forma, a mulher. Então a Bíblia é bem clara. Fica fora desse jugo se não tem como. Mas Paulo está dizendo, mas melhor, se você puder ficar sem casar, melhor. Se você puder ficar sozinho, melhor. Sabe qual é o problema? Muitas vezes nós vamos querer casar com alguém que não é cristão. Eu sempre digo para minhas filhas, você pode até casar com alguém que não é cristão, mas vai ser um problema. Não case com quem não é cristão. Com quem não tem a mesma fé. Porque vai dar problema. Até eu brinco, né? Se tu casar com um batuqueiro é melhor. Na hora de matar a galinha, segura o pescoço e outro corta. Para fazer o sacrifício é bem mais fácil. Agora, casar com uma pessoa com outro credo religioso é difícil. Se você quer ser alguém que quer estar debaixo da palavra do Senhor, é difícil. Então cuidado. Cuidado com quem você vai se casar. E quando Paulo ele trata isso, ele vai tratando sobre isso, porque Jesus também fala no capítulo 19 de Mateus, onde eu quero ler para os irmãos também. Mateus capítulo 19, muito conhecido. Mateus 19, por gentileza. Eu disse que nós só íamos ler, falar um pouco sobre o assunto e já vamos adiante. Mateus 19 vai nos dizer assim: tendo acabado de dizer estas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia. No outro lado do Jordão, grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. Perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Olha o que eles perguntam. Se divorciar da sua mulher por qualquer motivo. E ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de seu coração, do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual e casar-se com outra mulher, está cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Olha aí. É melhor nem casar, então. Viu o que Jesus está dizendo? Quando eles perguntaram: eu posso se divorciar por qualquer coisinha, Jesus? Posso me divorciar? Sabe por quê? Os judeus, vou dar um exemplo aqui. Se a mulher queimasse o arroz, eles já queriam dar carta de divórcio. Não quero mais que eu como minha mulher. Queimou o arroz. Se virasse o leite na chapa do fogão novo que ele comprou na chapinha, quero divórcio. Não quero mais. Qualquer coisinha que ele se divorcie. A pior coisa, irmãos, é quando no casamento começa a pessoa dizer assim: eu vou me divorciar, vou me separar, não quero mais. Eu não gosto mais de ti, eu vou me divorciar. Essa palavra, ela vai trabalhando, o diabo vai agindo de uma forma terrível. Eu não aguento mais. Isso é muito ruim. Quando começa a ter uma palavra dessas que não quer mais viver com aquela pessoa. Porque quando Jesus está dizendo aqui, olha, está dizendo: olha,
Vocês agora já não são mais dois, mas um só. Deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher. Por isso que quando o homem se une à sua mulher, eles têm a sua vida agora. Pai e mãe não tem que mais estar se metendo no meio daquele casamento, daquelas vidas ali. Pode dar um conselho, pode até ajudar de alguma forma, mas não pode se intrometer. Por isso que muitas vezes não dá certo. O filho casa e vai morar junto dentro da casa da mãe, ou no mesmo lugar, não dá certo, ou a filha. Fica bem complicado. Eu, na época que eu me juntei com a minha esposa, em 1999, eu morava no sul da minha mãe, eu morava de aluguel. Acho que ficamos ali uns 3 meses só, né, mas eu já arrumei um canto para nós e vamos embora. E nunca mais moramos juntos. Só os primeiros meses, acho que não sei se deu esse tempo. Foi bem pouco. E nunca moramos juntos. Claro, isso é uma necessidade por um período de tempo, mas não é bom. Não é bom que o pai e a mãe se envolvam na intimidade do casal. Por isso que ele está dizendo, deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher. Agora os dois são uma só carne. Quando você cuida, Efésios, Paulo fala, né? Sobre cuidar do seu corpo. Quem é que não cuida do seu corpo? Você maltrata o seu corpo? Não. Assim é o seu cônjuge. Você não pode maltratar ele ou ela. Porque agora vocês são uma só carne. Então Jesus está dizendo aqui, olha, vocês têm que entender isso. E eles dizem assim, mas por que Moisés mandou dar certidão de divórcio? E aí Jesus diz assim, por causa da dureza do coração do homem. Mas nem sempre foi assim, Deus não fez isso. Moisés deu isso, essa carta de divórcio, essa liberação, mas essa não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus, a não ser que seja por imoralidade sexual, traição sexual, imoralidade sexual. A não ser, é a única forma que nós vamos ver que abre um espaço, exceto por imoralidade sexual. Esse se casar com outra mulher está cometendo adultério. Então nós temos que cuidar disso. Se alguém se separa, exceto por imoralidade sexual, senão se casar com outra mulher, vai cometer adultério. Pode ver que é isso que está falando. Exceto se cometer imoralidade sexual. Aí vírgula. Aí ele vai dizer, se casar também agora com outra, quem se divorciar por qualquer coisinha, comete adultério. Então é complicado isso. Então os discípulos disseram, se essa é a situação de um homem ou a sua mulher, melhor é não se casar. Porque se é para se casar e se divorciar, separar, melhor que nem casa. Por isso que o casamento é algo muito sério. É algo muito sério o casamento. É um desafio muito grande que nós temos. Quando nós casamos, nós temos pela frente um grande desafio. Amém? Eu vou parar por aqui. Eu acredito que você entendeu um pouquinho, né? Sobre isso. Nós podíamos entrar um pouco mais, mas é um assunto mais extenso. Um pouco cansativo muitas vezes falar sobre isso. Para os irmãos ali, eu gosto de deixar, eu vou longe falando, né? Sobre o casamento. E Paulo, Jesus Cristo, Pedro vai falar também algo sobre as mulheres. Enfim, nós entramos em alguns pontos aqui, nós poderíamos entrar mais, mas eu vou ficar com esses textos que nós lemos aqui. Né? Nós não entramos muito em nenhuma área mais profunda, mas deu para entender sobre o divórcio, amém? Sobre o casamento, sobre o homem, Paulo aconselhando o homem e a mulher que tenham intimidade. Nós devemos ter isso na nossa casa, na nossa família. Que os nossos filhos vejam isso em nós. Que os nossos filhos vejam o homem e a mulher sendo alguém íntimo, alguém que dê exemplo,
Porque senão depois fica até ruim a gente dizer, não, meu filho, mas tu tem que casar assim, assado, sendo nós não damos exemplo. Porque muitas vezes nós queremos só falar, mas não queremos viver nada. E falar é fácil, agora viver. Tá bom? Vamos orar, convido você a se pôr de pé. Aleluia. Então quem não casou, o conselho é não se case. Quem casou, o conselho é não se separe. Não se divorcie. Que nem a oração do pastor Cláudio Duarte. O irmão queria se separar e disse, eu vou fazer a oração do divórcio. Disse, mas tem essa oração, pastor? Tem, eu inventei agora, vem cá. Quem é que já ouviu isso? Segura no ombro do irmão lá e começa a orar. Diz assim, dá um AVC nele agora, um infarto fulminante. Paralisa todos os órgãos dele. Mata ele agora. E o rapaz olhou e disse, não quero mais me divorciar. Não, porque no dia do casamento ele disse que até a morte se separe. Então como é que agora quer se divorciar, quer se separar? Então é até a morte se separar. Ou por prostituição, ou a pessoa que é descrente, como ele diz, que abandona. Nós temos que entender isso. Vamos orar. Soberano Deus e Pai, queremos te agradecer por esta oportunidade, por esta noite de estarmos juntos aqui por tua palavra, que Deus tem falado no nosso íntimo, no nosso interior. Nos ajuda, Pai, como famílias nesses dias, Senhor, a viver, Pai amado, uma vida segundo a tua palavra. Porque, Senhor, nós estamos vivendo reversão de valores. Estamos vendo, Pai, nesses dias as pessoas, Senhor, se separando, se divorciando por nada. Ou muitas vezes, Senhor, meu Deus, muitos casando sem ter entendimento do que é o casamento. E logo ali na frente, Senhor, o pior acontece. Por isso, Pai, pedimos, nos ajuda a ser sábios para instruir esta geração mais nova, os jovens que estão vindo, acerca do casamento, acerca da família. Nos ajuda a ser exemplos na nossa casa, no meio da nossa família, nos momentos de desafio, nos momentos de adversidade que surge, meu Pai. Que a tua igreja, Senhor, nesses dias que nós estamos vivendo, Senhor, seja momentos onde os fundamentos sejam, Senhor, apresentados, os fundamentos que foram muitas vezes deixados de lado, Senhor, e que isso, meu Pai, seja, Deus eterno, como exemplo para as pessoas descrentes. Neste momento nós oramos, Pai, entregamos nas tuas mãos a nossa vida, o nosso lar, a nossa família, e cremos, Senhor, que o Senhor tem nos guardado. Senhor, acende a chama no coração dos teus filhos, para, Senhor Deus, estruturar a sua casa, a sua família, e teu nome seja glorificado lá, Pai, mais e mais. Assim nós oramos, te agradecemos e entregamos tudo nas tuas mãos, para a glória e honra de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos agradecer o Senhor. Sexta-feira, querendo Deus, estaremos novamente aqui, mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Tá certo? Que bom que você veio novamente estar conosco. E vamos orando, irmãos. Vamos buscando o Senhor, porque os dias que nós estamos vivendo são dias maus. E o cristão precisa estar em oração, precisa estar em jejum, precisa estar unido na sua casa com a sua família. Porque é lá dentro que Deus vai se glorificar, lá dentro da sua casa, no meio da sua família. Se Deus é por nós, o Senhor é meu pastor, e operando Deus, cada cristão, então nos pedimos a paz e a paz do Senhor Jesus.